Olá a todos, vamos dar início agora à nossa aula de StarCCN. Vamos passar agora pelos pontos mais importantes para a gente conseguir iniciar a nossa simulação realmente. Então já foi feita anteriormente a malha, já foi feita a geometria, que são as partes mais difíceis de se fazer. E agora a gente vai passar para o mais importante para a análise em si, que realmente é o setup da física. É aqui onde vai definir todas as minhas condições iniciais, todas as minhas características da minha análise. Então é algo bem importante para a aquisição do resultado e para realmente entender como que o programa ele vai trabalhar com isso. Então beleza, eu iniciei aqui o meu arquivo, não tem nada aberto, então como de costume, como vocês já sabem, a gente vai em cenas, e aqui vai ter tanto a da minha geometria quanto a da minha malha. Posso clicar simplesmente na malha e pronto, ele vai abrir normalmente como a gente estava acostumado a ver. Aqui em Restore View, pronto, está aqui a minha malha que a gente fez na última aula. Então agora eu posso partir para a minha física, realmente. Como que a gente faz isso? Aqui em Contínua, se eu abrir aqui, ele já tem para mim uma física aqui adicionada. Isso aqui é adicionado justamente quando eu faço a malha. Ele automaticamente adiciona e já deixa preparado para mim. Então, eu posso excluir, posso refazer, não importa. No caso, a gente vai aproveitar que já está aqui mesmo. Então nós vamos clicar lá direito, Select Models. Quando eu faço isso, vai abrir para mim uma telinha aqui. Qual que é a ideia, principalmente? Né? Ele vai me dar aqui várias opções, tanto de material, quanto de tempo, e alguns modelos opcionais, que são esses aqui. Esses aqui são só alguns exemplos, existem mais do que eles, com certeza, e a gente vai ver logo logo. Então ele fala que Auto Select Recommended Models. Então toda vez que eu selecionar um modelo desse, ele já vai adicionar aqui na minha direita, ó, onde tem Enable Models, ele já vai adicionar os modelos corretos, ou os recomendados para a minha análise. Então é sempre bom deixar isso aqui selecionado, para a gente não esquentar a cabeça com algumas simulações que não tenham os modelos adequados. Então basta deixar selecionado e a gente pode ver aqui, pode selecionar de acordo com o que a gente quer nessas opções aqui. Dá para ver que ele já adicionou alguns modelos. Então, por exemplo, eu tenho uma interpolação da solução, eu tenho um modelo tridimensional, que é justamente o que a gente quer. Então, beleza. Agora eu posso, por exemplo, escolher o material. O que eu quero é um material gasoso, então, no caso, o ar. Pronto. Ele vai me dar aqui agora opções tanto de flow e quanto de timing, que a gente já tinha visto que estava aparecendo antes. Caso eu não queira mais esse gás, eu posso só selecionar e ele vai voltar ao que estava antes. No entanto, né, vamos manter aqui o gás. Eu tenho agora o flow, e aí tem dois tipos diferentes. Tem esse coupled flow e segregated flow. Bom, a diferença ela não é muito explícita. Na verdade, ele está mais na forma como o programa ele vai trabalhar com o fluido. Então existem esses dois tipos. E qual que é a principal coisa que a gente tem que levar dessa diferenciação? O coupled flow ele é especificamente para números de Mach muito elevados, ou seja, em velocidades elevadas. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com flows supersônicos, normalmente se usa o coupled flow. Eu posso utilizar em análises comuns também. No entanto, ele vai demorar mais para convergir. E, naturalmente, ele não tem uma convergência tão boa em fluidos mais lentos, digamos assim. Então, o ideal, né, até recomendado dentro da literatura, a gente usar o segregated flow para flows subsônicos. Então a gente vai fazer isso, a gente vai selecionar ele. E agora apareceu para mim algumas opções adicionais. Eu tenho equações de estado e eu tenho aqui embaixo no regime viscoso. Qual que é a ideia? Equation of state ele vai falar para mim que tipo de gás eu estou trabalhando. No nosso caso, ele tem vários aqui. Constant density, ele tem polynomial density, real gas. Então eu posso selecionar vários tipos de densidades diferentes aqui. Eu posso selecionar modelos diferentes de densidade. Mas no nosso caso vai ser um gás ideal, ou seja, ele não é compressível. Então eu posso selecionar o gás ideal. Aqui ele tem algo relacionado à energia. Isso aqui a gente pode ignorar, porque nós não vamos trabalhar com distribuição de energia.
como o flow em si ele não vai ter uma transferência de calor ali, por exemplo, transferência de energia. Então, quando você trabalha com a asa, você tem ali um coeficiente de atrito, ele vai transferindo o calor para o ar devido ao atrito daquele fluido com a asa. No nosso caso, isso não é necessário. A gente vai fazer uma análise simples aqui, na maioria dos casos já resolve. Então, acaba não sendo tão interessante para a gente no momento. Em relação ao tempo, eu tenho algumas configurações diferentes. Esse unsteady no final aqui, ele é relacionado à variação no tempo. Então, o meu fluido ele vai variar no tempo. Existem duas opções aqui, o implicit e o piso, né, que está aqui. Eu não sei realmente a diferença entre elas, mas a característica mais importante que a gente pode tirar é que essas duas opções elas são relacionadas à variância no tempo. Eu tenho aqui a opção steady, que é justamente a opção que a gente está buscando, que seria a não variação no tempo. Então a minha análise vai ser mais rápida e ela vai ter ainda assim uma precisão interessante, né? Vai ser algo realmente confiável. Então a gente pode colocar steady, já que essas de cima aqui elas são mais complexas e acabam demorando mais para rodar e mais difíceis de setar também. Então a ideia principal desse curso, caso vocês queiram trabalhar com essas unsteady, vai ser necessário procurar em outras fontes, porque a gente vai trabalhar somente com análise não variante no tempo. Então eu posso marcar steady aqui. E aí eu tenho, por exemplo, o regime viscoso. No nosso caso, o regime turbulento. Eu posso simplesmente selecionar turbulento porque eu quero que ele capte bem aqui a parte de trás, eu quero que ele consiga capturar realmente como uma asa funciona. Então, naturalmente, eu vou ter um regime turbulento. Eu tenho, por exemplo, o laminar e o inviscid. O laminar, ele, como o nome já diz, ele não vai ter turbulência aqui atrás, ele vai ser simplesmente um fluido, algo bem comum mesmo. E o inviscid é um fluido não viscoso. Pode ignorar isso aqui e vamos para o fluido turbulento. Quando eu faço isso, ele vai mostrar para mim algumas configurações de tipos de solvers de turbulência. Então eu vou dar um zoom para vocês. Eu tenho, por exemplo, KY, eu tenho kΩ, eu tenho esse Reynolds Stress Turbulence e tenho esse Spalart. Esse Spalart, dizem que ele é muito bom. Tanto na literatura lá, vocês vão ver que eles explicam cada um deles. Esse Reynolds Stress Turbulent eu não conheço. Eu tenho o kΩ e o KY, que são os mais famosos. Eles são famosos em diferentes modelos, em diferentes aplicativos para resolver CFD, tanto no ANSYS como no STAR-CCM, quanto em outros. Então, são realmente modelos matemáticos de resolver turbulência. No nosso caso, a gente vai usar o kΩ. Caso vocês queiram pesquisar mais sobre a diferença entre os dois, vocês podem buscar na internet, é facilmente encontrado aí. Então, isso é mais tranquilo. Eu não vou me ater muito à diferença, mas nós vamos selecionar aqui o kΩ. E quando eu seleciono o kΩ, ele automaticamente seleciona para mim várias opções. Então eu tenho aqui o SST, que é conhecido como X-Stress Transport. Ele é comum para quem está acostumado a mexer com o ANSYS, por exemplo. Normalmente é esse o mais utilizado. No entanto, o que ele faz aqui, ele usa tanto kΩ e ele automaticamente seleciona o SST. O que já é bem interessante, ele consegue realmente ter a melhor opção. Eu particularmente eu gosto de usar mais esse kΩ, justamente aqui que eu falo no STAR, né? No STAR eu acabo sempre selecionando esse kΩ porque ele utiliza o SST, que eu tenho por experiência, pelo que eu já fiz, ele acaba resolvendo a maior parte das situações. Então nunca deu problema, então eu gosto de manter a utilização do kΩ. Então eu recomendo que vocês utilizem ele. Ele já colocou para mim aqui um tratamento especial para o meu Y+, que é aquela primeira camada do fluido. Eu tenho, por exemplo, aqui ele fala para computar a distância da parede, enfim. E aqui eu posso simplesmente fechar e vai estar preparada a minha análise. No entanto, existe aqui, ó, ele fala para mim que é opcional, então eu posso escolher uma transição ou não. Significa que ele vai utilizar equação para tentar definir, para ele tentar prever a partir de qual momento o meu fluido ele vai começar a ser turbulento. Então digamos assim, uma equação de previsão. Então, por exemplo, essa Gamma Transition, ela é a mais simples, ela é de primeiro grau. Então eu simplesmente utilizo ela junto com o kΩ, que ele vai conseguir entender melhor, mas ao mesmo tempo minha análise vai ficar mais pesada. Eu, no caso, não vou selecionar só para manter a simplicidade, mas a gente poderia facilmente selecionar isso aqui e acho que ficaria realmente mais interessante para a gente definir algumas coisas e conseguir observar alguns resultados. Eu tenho essa gama Reteta Transition, que ela é uma versão aprimorada dessa primeira.
Então eu tenho aqui, no caso, uma equação com maior grau. Então, se eu não me engano, é de segundo, é quarto grau, algo assim. E eu tenho essa terceira opção aqui que eu realmente não sei explicar, mas ela é, imagino que seja tão boa quanto as outras, pelo que dá para entender aqui, ele suprime a turbulência de alguma forma, então não sei como é que isso funciona. Em relação a modelos opcionais que a gente tem aqui, eu tenho diversas coisas para a gente escolher. Eu tenho a Mesh Adaptative Mesh, que é uma malha que ela vai variar na minha análise. Eu tenho uma coisa interessante, eu tenho aeroacústicas, eu tenho várias coisas. Eu tenho eletromagnetismo, eu tenho gravidade, eu tenho várias coisas a serem consideradas aqui, o que vai aumentando a quantidade de opções. É importante falar que tudo que a gente está selecionando aqui, ele vai aparecer como opções aqui dentro de Physics para a gente ir setando. Então, cuidado com o que vocês forem escolhendo e tenham certeza de estar setando corretamente cada modelo desse. Então, fiquem à vontade para ir testando, é bem interessante mesmo e tudo depende da análise, se vocês realmente vão utilizar ou não. Um que é interessante para aqueles que estão tendo problema com convergência, dado que eu já pesquisei, que eu já passei muito trabalho antigamente, vocês podem escolher esse Cell Quality Remediation quando vocês têm uma análise que ela não está convergindo bem, porque ele consegue, a partir dessa opção aqui, você consegue mexer em algumas configurações dentro do meu modelo aqui do lado, em que eu consigo ter algumas informações relacionadas à convergência. Então eu posso saber, por exemplo, aonde o fluido está ficando preso, em qual parte da asa ou em que parte do sólido da minha análise ele está trazendo problemas. Então eu consigo ver ali a qualidade da minha análise e é bem interessante esse modelo opcional mesmo. Mas só caso vocês realmente descubram como mexer nele, que eu não sei, e também caso vocês tenham tido problema de convergência anteriormente. Então, feito isso, já está pronta a minha física. Eu posso simplesmente dar um close. E agora vem algumas configurações realmente para explicar ao meu STAS-SM o que eu quero fazer com esse corpo. Então, lá em Physics, eu vou ter aqui as opções de Models. Então, eu vou ter tudo aquilo que a gente selecionou vai estar aqui. Eu posso vir em Gás, por exemplo. Ele vai mostrar o ar que a gente selecionou. E eu tenho as propriedades materiais. Então, eu consigo, por exemplo, mexer aqui tanto na viscosidade dinâmica, aqui clicando em constante. Eu posso mudar esse valor. Isso aqui a gente não mexe tanto nessa parte de modelos. Podemos ir agora em valores de referência. Eu tenho, por exemplo, pressões de referência. Eu tenho uma pressão específica aqui de referência, que significa que tudo que for calculado dentro do meu domínio, ele vai ser calculado a partir desse valor. Isso aqui não interessa muito para a gente mudar, eu particularmente nunca mudei. Então, podem ignorar essa parte aqui do começo. E aí vem as condições iniciais. Isso aqui é importante. Qual que é a ideia? As condições iniciais elas servem para que a gente consiga ter uma maior convergência, dado essas condições iniciais. Então, por exemplo, caso eu tenha uma análise que eu tenha realmente as condições iniciais daquela análise, eu consigo convergir mais facilmente para encontrar o valor que eu quero. Então, determinado modelo, se a gente já tiver esses valores, isso acaba gerando uma maior convergência. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo perigoso mexer isso aqui caso a gente não tenha esses valores. Porque significaria dizer, né, acaba fazendo com que o programa tente achar algo que não existe, de certa forma. Então ele acaba, no final ele acaba convergindo para o resultado correto, mas pode demorar mais, pode ter mais problemas, enfim. Para a gente aqui nesse momento, a única condição inicial que a gente vai setar vai ser a velocidade. Então eu quero que quando a minha análise começar, ele já esteja com uma velocidade pré-determinada do fluido aqui. Então, ou seja, né, não vai ter uma variação da minha velocidade. Em outras palavras, o ar ele não vai acelerar aos poucos, ele já vai estar acelerado aqui dentro, ele já vai estar numa determinada velocidade, e aí minha análise começa introduzindo o fluido na mesma velocidade. Então é interessante que a gente já deixe aqui preparado uma velocidade de condição inicial. É normalmente o que eu faço. Então em x eu posso colocar 10, vamos trabalhar com 10 metros por segundo, é um Reynolds bem baixo, não tem problema.
Mas vamos deixar 10 metros por segundo. Agora, pronto. Está pronta a minha física, pelo menos nessa parte. E eu posso passar para algumas configurações tão importantes quanto. Então, por exemplo, em regiões eu posso abrir. Eu tenho lá aquela região onde eu setei todas aquelas condições de contorno que a gente vai poder alterar agora. Então, se eu der um mais aqui, eu vim em Boundaries. Vai aparecer pela minha asa, vai aparecer o inlet. Mas vai aparecer algumas opções adicionais. Então, tem condições físicas e alguns valores da minha física. No caso, eu posso utilizar a minha asa, por exemplo, né? Eu tenho aqui as condições físicas, como ela está como wall aqui embaixo, se eu for aqui em cima, ele vai me dar alguns valores de referência, eu tenho uma especificação da rugosidade da minha asa, que não vai ser importante, a gente pode deixar como smooth mesmo, então significa que é uma asa lisa. Eu tenho algumas velocidades, enfim, são outras coisas que a gente não tem realmente interesse agora. Então, em relação ao wall, a gente pode deixar assim. No entanto, o inlet a gente vai utilizar. Ou seja, qual que é a ideia? A gente vai colocar uma velocidade entrando. Então, para isso, eu venho aqui em Physics Condition, eu tenho Velocity Specification, e aqui ele fala para mim ó, que eu vou dar uma magnitude e uma direção. Então, no meu caso, eu vou dar uma magnitude 10, que é a mesma que a gente já tinha combinado antes, e eu vou dar uma direção em X. Então, né, já que ele está aqui como magnitude e direção, eu posso vir aqui em Physical Values, e aqui eu tenho a magnitude, por exemplo. Eu vou colocar 10 metros por segundo, que é exatamente a mesma da condição inicial que a gente fez. Então eu posso também escolher aqui ó, diferentes formas de variar a velocidade, mas isso aí já entra em outra análise. Então, por exemplo, eu quero que a minha velocidade ela entre com 10 metros por segundo. De padrão, ele já vai entrar normal ao plano, então não tem problema isso aqui. Então, tanto é que se a gente for aqui em Flow Direction Specification, ou seja, qual vai ser a direção de entrada do meu flow, meu fluido, aqui embaixo ele vai mostrar para mim Boundary Normal. Então, vai ser normal a esse boundary aqui que é o inlet. Então, automaticamente ele já está falando para mim qual que vai ser a direção, que é normal, ou seja, no eixo X, e eu dei agora a minha magnitude. Então já está setado o meu inlet, então não tem problema. Em relação ao outlet, a gente pode ver se está precisando de alguma coisa. Eu acredito que não. Não, exatamente, o meu outlet já está pronto, porque se eu for aqui em pressão, ele já está em 0, ou seja, em relação à pressão inicial, aqui vai ser 0. Não vai ter nenhuma pressão estática aqui atrás. O que significa que só vai ter pressão dinâmica, então só vou ter todo fluido que passar aqui, ele vai estar em aceleração. Não vai ter fluido preso, fluido parado, o que significaria, em outras palavras, dado esse domínio aqui, que todo ar que entrar, ele vai sair. Então por isso a gente deixa como 0 mesmo. Então em relação a isso a gente pode fechar, o outlet já está pronto. Eu posso agora vir em wall. E aqui vai ter uma coisa interessante e bem importante, que em Physics Condition eu tenho X-Stress Specification. É a forma como ele vai tratar a minha parede. Aqui ele está como no sleep. Na verdade, qual que é a diferença? Esse sleep, traduzindo na verdade ao pé da letra, seria o deslizar. Quando eu coloco para não deslizar, então o meu fluido aqui ele vai entrar em contato com a parede de uma forma que pode ser que ele acabe gerando turbulência na parede. Em outras palavras, é isso. Né? É como se ele pudesse gerar turbulência na parede, por exemplo. Sendo que, na verdade, a gente não quer isso. A gente não quer que essa wall aqui que a gente selecionou, que é toda essa parte de fora, que ela tenha esse contato com a parede e tenha essa interação com a nossa solução. Então, para isso, eu vou aqui embaixo, eu vou colocar sleep. Então, tanto é que deu para ver aqui que diminuiu as opções de configuração. Então não tenho mais tanta troca com essa parede, então é como se realmente essa parede não existisse, então não vai interferir. No entanto, vale lembrar que caso eu tenha um domínio, como eu já comentei antes, caso eu tenha um domínio aqui menor, ou seja, um túnel de vento menor, ele vai interferir sim. Então independente se você selecionar aqui Free Sleep ou não, você colocar Sleep ou no Sleep, ele vai interferir. Então isso aqui não exclui a questão do domínio, no caso meu túnel de vento,
ele tem que ser grande o suficiente. Então, mesmo assim, ainda é preciso fazer um domínio grande e ainda é preciso colocar esse sleep aqui nas opções. Pronto, minha análise ela está pronta, ela está setada. Eu já tenho todas as configurações. Uma coisa importante é em relação à densidade. Eu posso mudar a densidade do meu ar. Ele vai mostrar para mim tudo aquilo que a gente já tinha visto. No entanto, ao invés de Dynamic Viscosity, ele vai mostrar para mim a densidade também. Então aqui eu posso setar, por exemplo, 0,15. Então vai ser uma densidade que a gente vai utilizar na nossa análise. Feito tudo isso, adicionado as minhas condições iniciais, a nossa física está pronta. Então agora o que basta é simplesmente a aquisição dos dados. Como que a gente vai adquirir esses dados? Isso vai ficar para a próxima aula, mas em relação à física a gente fecha por aqui. Já foi setado tudo que a gente precisava e agora é só a parte mais simples, que é adquirir os dados e pronto, e simular. Então, vejo vocês na próxima aula.